Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de desenho, adoro. Vamos falar de uma animação nova que está no Netflix. Bom, não é tão nova, mas é nova, né? Se chama A Elefanta do Mágico. É bom quando o Netflix sabe que o que eu gosto, daí coloca lá de sugestão, né? Daí deixou ali, tipo, uma semana de sugestão para mim. Falei, bom, vou dar uma chance aí para esse filminho, tô gostando ali da cara dele. Adorei, adorei, adorei. Vocês já viram a Elefanta do Mágico? Gente, coisa mais fofa. Tem que assistir, porque é muito gostosinho de assistir, assim, a história é daquelas que a gente vai curtir, sabe? Tem aquela mensagem por detrás. Então, antes da minha passar toda a nossa ficha técnica, deixa seu like aqui, escreve pra gente se você gostou do filme, não gostou do filme, o que você achou, né? Para que a gente consiga saber também a opinião de vocês. Mas agora vamos lá, Damião, solta aí pra gente qual é essa ficha técnica. Olá, você que está aí nos acompanhando em mais uma sessão Pipoca Espiritual. Gratidão por estarmos juntos mais uma vez. A Elefanta do Mágico, data de lançamento 10 de março de 2023, nos Estados Unidos. A diretora é Candy Rogers, 1 hora e 43 minutos, é uma aventura, uma animação. A Elefanta do Mágico, o menino quer encontrar a irmã e tem que passar por 3 desafios impossíveis para conseguir a elefanta do mágico, que a vidente disse para ele seguir, e que e seguindo ele iria encontrar a irmã, o garoto que aceita esse desafio proposto por um rei, né? Realizar 3 tarefas impossíveis para ganhar uma elefanta mágica e ter a chance de ir atrás do seu destino. Está em cartaz da Netflix. É baseada num livro infantil, né, da escritora Kate de Camilo, que assina o roteiro, né, do filme, né? A animação tem aquilo que a Tati estava falando, a mensagem positiva mostra que tudo pode ser possível, por mais que não pareça, Tati. Né? Porque como assim 3 desafios impossíveis? Né? Tanta coisa também que a gente acha que é impossível, né? E depois a gente vai lá e faz, né? Mas vocês têm que assistir o filme, gente. Antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual do filme, vamos, né? Assistir a nossa vinhetinha. É isso, gente. Agora a gente vai falar da elefanta do macho. Na verdade, a gente vai falar do menino e não da elefanta, né? A elefanta também tá aí nesse contexto, né? E o filme é tão bonitinho e ele fala, na verdade, a primeira coisa que eu peguei ali foi o poder da fé, né? Foi a questão da fé, da magia, né? Eles falam que tudo é mágico e tudo mais. Daí eu associei isso à nossa fé, né? Porque quando a gente tem fé, as coisas ao nosso redor mudam também, né? Então parece que tudo se transforma. Então tem muita gente que associa isso à magia, esoterismo, né? Cada um pensa de uma forma, né? Eu associo isso à fé. E quando eu falo de fé, eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade, porque para mim, na minha opinião, não é importante a religião. Eu acho que a religião não é importante para ninguém, né? São rótulos, né? O que é importante é a nossa fé, é a nossa espiritualidade, porque não adianta a pessoa ter uma religião e tratar o outro mal. Não adianta a pessoa frequentar um centro, uma igreja, ou um culto, ou qualquer lugar, e chegar em casa, tratar a pessoa, os familiares mal, ou chegar no trabalho, tratar as pessoas mal, né? Então, não adianta só falar, ou naqueles momentos ali rezar, e depois não praticar, né? Então, a religião, gente, é o de menos. Na verdade, a religião não deveria nem existir, na minha opinião, tá? Pode colocar a opinião de vocês aí.
Mas, na minha opinião, não deveria nem existir. Por quê? Porque a religião e todas as religiões falam de uma única coisa, que é o amor. Então, por que que a gente não se une com o que nós temos de bom, em vez de se dividir pelas nossas diferenças? Então, eu me questiono muito isso, né? Eu não consigo entender o porquê dessa divisão, dessas diferenças e da gente não se unir numa coisa melhor, assim, sabe? No que todo mundo tem em comum. Mas tudo bem, vocês vão falar, utópica e tal, utopia, talvez, né? Mas, assim, era uma coisa que eu gostaria muito de ver. Talvez ali existe essa coisa do nosso planeta, da nossa transformação do nosso planeta, né? Para a gente se tornar aí um planeta de regeneração e aí começar esse movimento, né? De não termos religiões no plural, né? E que a gente consiga ter esse amor reinando, né? Onde encontre mais pessoas boas do que pessoas ruins. É isso que isso vai demorar aí um tempo, né, gente? Mas a gente precisa aí desse movimento e por que não a gente começar esse movimento, né? Então, o filme fala desse nome magia, né? De como tudo é mágico, mas eu acho que a gente precisa ver que essa magia está dentro de cada um de nós, né? O que a gente pode fazer de bom? Como é que a gente pode transformar, né, o que está ao nosso redor com a nossa energia? Então, se eu faço alguma coisa boa, se eu dou um sorriso, se eu já, né, transmito essa coisa boa, se eu estou alegre ou se eu tenho pelo menos a boa vontade de auxiliar, né? Então a gente já tem essa energia ao nosso redor, que já é uma energia favorável, uma energia boa. Né? Então, eu acho que quando a gente fala de magia, a gente também está falando disso, né, Damião? Sim, está falando de coisas boas, né? E aí, olha, é interessante que você foi contando assim, né? A gente está falando do elefante do mágico, que ele descobre ali aquelas histórias, né? Que o elefante ele mostrará o caminho, né? Para conseguir chegar aos seus objetivos. A animação explora temas como união, a importância da família, como a esperança pode inspirar as pessoas a fazer grandes coisas. E não apenas o Peter, né, que é o menino que precisa acreditar que algo irá mudar a sua vida, mas todos que o cercam de alguma forma. Alguns têm desejos muito comuns e estão igualmente em situação de se agarrar a uma última esperança, de provar que podem sim ainda mudar os seus destinos. Olha, Tati, eu estava querendo, depois chegando aqui para falar da elefanta, e aí me veio aquelas histórias, né, que a gente não sabe por quê, mas chega uma história em mãos aqui, e aí eu vou compartilhar com você que está aí acompanhando aqui a Sessão Pipoca. Em uma zona montanhosa, através da região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se, quando possível, contra os golpes de ar gelado, quando foram surpreendidos, Tati, por uma criança semi-morta na estrada ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e exclamou: Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos em frente. O outro, porém, mais piedoso, considerou: Amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o companheiro endurecido. Sinto-me cansado e doente. Esse desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio, tempestade. Precisamos chegar à aldeia próxima sem perda de minutos. E avançou para adiante em largas passadas. O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos, colocando-o paternalmente ao próprio peito e, aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido que o outro amigo. A chuva gelada caiu pela noite adentro, mas ele, amparando o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava.
Com enorme surpresa, porém, ele não encontrou aí o amigo que havia seguido à frente. Somente no dia seguinte, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida numa vala do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoísta de preservar-se, não resistiu à onda do frio que se fizera violenta e tombou, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento. Enquanto que o companheiro, recebendo a troca o suave calor da criança que o sustentava junto ao próprio coração, superou os obstáculos da noite fria, salvando-se de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando ao menino abandonado a ajudar a si mesmo, avançando com sacrifício para ser útil ao outro, conseguira triunfar no caminho, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. Tati. Ai, que bonito isso, né? Para a gente ver, né, o nosso egoísmo, né? Às vezes a gente pensa só na gente e esquece que o outro é importante para a nossa sobrevivência, né? Nós não seríamos nós se nós não tivéssemos as outras pessoas ao nosso lado. E o quanto é importante que nós tenhamos pessoas ao nosso lado. Então, às vezes a gente fala, eu quero me isolar na montanha, ficar sozinha, não quero ver nunca mais ninguém e tudo mais, né? É só força de expressão, né, gente? Imagina ficar ali no meio do nada. E daí, a gente não vai progredir se a gente ficar ali sozinho. Porque o nosso progresso está em lidar com o próximo, em estar junto com o próximo. E é ele que pode nos auxiliar. E nós podemos ser o auxílio de alguém. Então, olha que legal essa história, né? Adorei, obrigada, Damião, por ter trazido essa história pra gente. Né? E é a questão da fé, né? Aí a gente fala também, no filme, fala de que tudo é possível quando a gente acredita em nós mesmos. Né? Porque quando a gente acredita no outro, a gente sempre acredita no outro, né? A gente acredita no que o outro fala, a gente acredita na crítica, a gente acredita no que a televisão falou. Ai, mas foi em tal lugar, né? Foi fulano que falou, fulano entende muito disso, né? Então, a gente vai se modificando por causa do outro. E isso está bem dentro de um contexto, né? Mas também a gente se desacredita, a gente passa a desacreditar de nós mesmos quando a gente começa a ouvir isso dos nossos pais ou de pessoas que para nós é autoridade, né? O professor que fala que você não sabe, que você não vai aprender, né? Os pais que falam que você é inútil, você é burro, você não sabe, você não serve para nada, né? Ou pessoas que a gente gosta muito, pessoas que estão ao nosso redor, que acabam falando coisas que vão mexer com a gente, né? E quando a gente é pequeno, isso ainda é pior, porque isso vai tornar uma crença quando a gente cresce, né? Então a gente tende a acreditar mais no que o outro fala do que no que eu penso, no que eu acredito. Então, por isso que eu falo que é sempre importante a gente fazer o trabalho do autoconhecimento, da reforma íntima, porque assim a gente acaba vendo que isso não é meu, é a opinião dele. Eu sei que eu sou capaz, eu posso fazer isso. E o filme mostra isso, né? Então, põe lá 3 desafios impossíveis. Ou seja, ele já sabe que o menino não vai conseguir, e porque ele não vai conseguir e que ele vai ganhar, ele humilha, né? Então ele fala, bom, ele que se vire. Não vai conseguir mesmo porque é um desafio impossível. E não sei vocês, mas eu já peguei aquela força, sabe? Daquela coisa que você fala, ele falou que eu não posso, agora eu posso. Sabe? Ou eu não me chamo Tatiana, né? Agora que eu vou fazer. Né? E daí é bem assim, o menino não fala isso, né? Mas é bem aquilo do tipo, eu vou, agora eu preciso conseguir. Mas ele faz isso na maior humildade,
né? Na maior humildade, não é o eu não me chamo da Jana, né? Ele fala que isso é orgulho, né? Ele faz isso na maior humildade. Ele fala, eu vou conseguir. E às vezes ele não acredita nele mesmo, ele fala, mas eu vou tentar porque eu quero conseguir a elefanta. Porque, na verdade, o objetivo do menininho é encontrar a irmãzinha, né? E que ele nem lembra da irmãzinha, né? Ele nem lembra que ela existia ali direito. Ele nem sabe se ele vai reconhecer a irmã, mas ele quer achar a irmãzinha. Então, como ele acha que a elefanta é mágica e tudo mais, aí ele consegue, né? Ele sonhou e tudo mais, né? Ele resolve participar aí desses desafios. E ele começa a acreditar mais nele. Você que está vendo aqui, você acredita em você? Você acredita no seu potencial? Você consegue se olhar no espelho e falar, eu posso, eu consigo, eu mereço? Né? A gente precisa fazer esse exercício. Né? E às vezes, mesmo fazendo esse exercício, a gente cai, acontece alguma coisa, vem alguém, aquele balde de água fria, mas depois a gente fala, não, eu já aprendi a fazer isso aí. Aí a gente volta lá pro espelho, né? Eu tenho um espelho aqui do lado, porque eu aprendi com o Luiz Henrique, que onde a gente estiver tem que ter um espelho pra gente, às vezes, se elogiar e falar que a gente pode. Então eu tenho aqui, tipo, inclusive agora ele fica na altura do meu olho, porque daí eu já olho aqui e já falo, você pode, né? É louca, gente, é louca, mas assim, eu aprendi que isso é muito bom e isso me faz bem. Né? Então, o menino no filme, ele aprende a acreditar nele, que no começo ele não acredita, e depois ele passa a acreditar nele. Né? Então, olha esse poder, gente. Isso é o quê? A fé. Mas é a fé em nós mesmos. Né? E isso é muito importante para nós. Porque às vezes a gente se sente um derrotado, a gente se sente um nada, porque alguma coisa deu errado, né? Quando alguma coisa dá errado, a gente se põe lá para baixo, né? E daí a gente vê que a gente nunca está só. A gente nunca está sozinho. Primeiro, para nós que acreditamos, né, no plano espiritual, a gente sabe que a gente não está mesmo sozinho, né? Para outras pessoas que têm outras crenças, né, vamos falar, tenho Deus, tenho Jesus, não importa o nome que a gente vai colocar, a gente nunca está sozinho. Isso estou falando do plano espiritual, que a gente não está sozinho mesmo. Mas e aqui? A gente também sempre encontra pessoas que nos apoiam, que vão nos auxiliar, né, no plano físico. Por quê? Porque a gente nunca está só. Então, pode ser que essa ajuda venha ali do plano espiritual para trazer alguém para perto da gente, para trazer a resposta que a gente precisa, ou o que a gente precisa, mas a gente não anda sozinho, né, Damião? Não, a gente nunca está sozinho, a gente nunca está sozinho. E aí você falou de fé, Tati. Eu só vou comentar com você, compartilhar com você. Olha, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, e lá está lá, é o tema. A fé que transporta montanhas. Só vou pegar um trechinho para você, olha, desse capítulo 19. A fé que transporta montanhas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Só um trechinho para você, e a Tati estava falando de tudo é possível quando acreditamos em nós mesmos, né? Nenhum de nós pode alimentar a ilusão de que não haverá espinhos que nos poderão ferir, mesmo que levemente. O que nos cabe é escolher como encarar tais situações, como lidar com pedras, com espinhos. Entre tantas possibilidades de agir, é necessário saber escolher, saber viver, talvez possa ser simplesmente mudar nossa postura perante a vida, aquilo que a Tati estava falando, olhar para o espelho ali, sabe? E olhar e falar, eu posso, eu acredito, eu me amo. Olha aí,
E olha, recordemos as palavras sábias de Jesus, já ouvistes, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Em síntese, né, Tati? Vivamos bem para vivermos mais tranquilos e mais felizes, Tati. É isso, né? A gente precisa, né, entender essas palavras, né? E não só entender, a gente precisa viver essas palavras, né? De conseguir olhar para os nossos inimigos, né? Orar por eles e conseguir olhar para o próximo como um igual, como um irmão, né? E o filme, ele fala de, além de acreditar em nós mesmos, né? De lutar pelos nossos sonhos. O que a gente quer? Qual é o meu sonho agora? O que eu quero? E o que eu estou fazendo para conquistar isso? E eu coloco algumas questões aí também, né? O que eu quero vai prejudicar alguém? Porque se o que eu quero vai prejudicar alguém, a gente precisa repensar, né? Se para eu conseguir fazer uma coisa, eu preciso passar por cima de alguém, ou ferir as regras, prejudicar alguém, ou prejudicar a mim mesmo, porque se eu vou ferir regras, eu posso ter as consequências disso. Então, eu estou no caminho certo? Então, o filme fala de lutar pelos sonhos, e eu acho que a gente precisa repensar os nossos sonhos, pensar nos nossos sonhos e lutar por eles, né? Mas a gente precisa pensar se eu estou no caminho certo, se eu vou fazer a coisa certa, se eu não vou prejudicar ninguém antes de tomar qualquer atitude. Mas se eu tenho um sonho que é real, que eu não vou prejudicar ninguém e que vai ser bom para mim, para as outras partes, a gente precisa lutar por ele, né? A gente precisa fazer por onde. E quando também a gente luta pelos nossos sonhos, fazendo o bem, né? A gente tem os melhores resultados. Então, quando nós ajudamos o nosso próximo, por mais que a gente faça, né, sem querer nada em troca, e é o ideal, né, a gente fazer o bem sem querer nada em troca, a gente acaba tendo resultados positivos para a nossa vida, né? As coisas boas chegam. Tem gente que fala, ai, não, mas eu sou tão bom, né? Ou fiz tanta coisa boa por tanta gente e ninguém faz nada por mim. Não é verdade, né? As coisas boas chegam para nós. Às vezes a gente não vê, ou às vezes a gente não consegue enxergar com os olhos de quem quer ver, né? Ou seja, a gente às vezes faz o bem querendo algo em troca. E aí a gente fala que não, eu não fiz querendo. Mas quando eu precisei, ninguém fez por mim. Mas quando eu precisei, fulano não fez. Então, o que você fez? Você estava querendo algo em troca. Porque quando a gente não quer nada, não importa se o fulano vai fazer alguma coisa, se você está lá embaixo no fundo do poço, se ninguém está estendendo a mão, e se você for cobrar qualquer coisa de alguém, é porque você está querendo alguma coisa em troca. Pedir ajuda, não. Pedir ajuda é diferente de se revoltar com alguém porque a pessoa não te ajudou, né? Então, a gente precisa repensar ali. Porque quando a gente faz o bem, algumas coisas vão chegar pra gente. Às vezes não chega do jeito que a gente quer, ou no momento que a gente quer, mas chega. As coisas boas chegam, né? E não importa como. Nesse filme é tão bonito ver que ele para de pensar nele para pensar no outro. E quando ele começa a fazer isso, as coisas começam a acontecer para ele. Quantas vezes isso não acontece com a gente, né, Damião? Sim, quantas e quantas vezes, né, Tati? E aquilo que você estava dizendo, né? Alguns dirão que o nosso sonho é uma grande bobagem, outros que se trata de muito esforço à toa, outros falarão de que não somos capazes de alcançá-lo. E, assim, muitos desistem da luta por medo, às vezes até por preguiça, né, Tati? E outros acreditam
nas previsões negativas de aquelas pessoas. No entanto, os nossos sonhos continuarão dentro dos nossos corações, diante dos nossos olhares. Projetos nobres e justos não devem ser abandonados nunca. Esforcemo-nos para alcançá-los, não importando quantas tentativas sejam necessárias para isso. Jesus nos disse que somos a luz do mundo e deixou a orientação de que devemos compartilhar nossa luz com quem estiver ao nosso redor. E muitas vezes acreditamos que não temos nada a oferecer ao nosso próximo, façamos planos de ajuda para um provável dia em que ganharmos na loteria ou quando nos aposentarmos, né? Ah, gente, ser um ponto de luz no caminho de alguém é mais simples do que pensamos. Ah, veja, Jesus nos disse, né? Ajudando, seremos ajudados. Receberemos, essa é a lei divina. Perdoar, amar, acolher, consolar, orar, agradecer, são algumas das ações que podemos realizar e inspirar positivamente aqueles que nos cercam, né, Tati? Né? Tão legal, né? Tem muita coisa que a gente acaba esperando, né? Ai, depois que eu me aposentar, depois que eu ganhar na loteria, depois que não sei o que, pra que esperar, né? Vamos se é alguma coisa positiva, se é alguma coisa boa, por que a gente vai esperar tudo isso, né? Eu tenho uma amiga, Eliana Haddad, conhecida de muitos aqui do mundo espírita, que ela fala: Tati, você vai fazer isso mesmo? Mas não espera ficar velha para começar a fazer. Ela... Quem conhece ela sabe que ela fala desse jeito mesmo. Aí ela fala: não espera ficar velha para começar a fazer, faz agora, já começa a fazer, né? Porque é verdade, ela tem toda a razão. Ela tem toda a razão. Tem muita coisa que a gente fala: ah, não, quando eu tiver tempo. A gente nunca tem tempo, gente. A gente nunca tem tempo. A gente não vai ter tempo sobrando, né? E eu já descobri isso, né? Porque eu faço 50 mil coisas ao mesmo tempo. Todo mundo fala: ah, você nunca tem tempo. Eu não tenho, mas eu faço 50 mil coisas. Se alguém falar: ah, você pode fazer isso? Ah, posso, eu vou, né? Porque se eu falar não, eu vou continuar sem tempo. Pelo menos eu estou sem tempo, mas eu vou fazer, né? E se a gente falar: ah, não, vou fazer só quando eu tiver tempo, eu não vou fazer nada, gente, porque eu nunca tenho tempo para fazer nada. Então, para que a gente vai deixar para depois o que a gente pode fazer agora, né? O filme, ele é tão bonitinho, ele é tão... Vou colocar o Daniel aqui do lado. Ele é tão bonitinho, ele é tão fofo, que as coisas acontecem e eles conseguem... a gente, na nossa vida, né, consegue montar várias famílias, né? A gente monta famílias de amigos, famílias do curso que a gente está fazendo, famílias de infância, família do grupo que a gente formou do futebol, família do vôlei, família do curso de inglês. Então, a gente acaba formando famílias, né? E quando a gente tem essas identificações com as pessoas próximas, é tão gostoso formar essas famílias, né? É tão gostoso quando a gente consegue descobrir que a gente tem tantas coisas em comum com as pessoas, né? Às vezes a gente forma grupos com pessoas que têm coisas em comum que não são tão boas, né? Vamos lá? Isso acontece também. Acontece porque isso acontece com todas as pessoas. Acontece as pessoas que têm as energias mais baixas, com as energias mais altas, né? Então a gente tem essa compensação. Mas é tão bom quando a gente tem aquela coisa que, né, reverbera de dentro da gente, que é aquela emoção, aquele sentimento gostoso. E daí a gente acaba formando novas famílias, né? Damião é da minha família espiritual, com certeza, né, Damião? Né, aquilo que você estava falando, eu estava só pensando. Você foi falando de tantas famílias, e tem as famílias dos grupos espíritas ali, que aí você tem a família do grupo espírita, e aí aquilo, e isso é tão gostoso, né, Tati? É uma delícia. Eu acho que quando a gente se identifica, Sim, né, com as pessoas e a gente pode formar essas famílias, né? Por que não? Eu acho que a gente precisa cada vez mais
lembrar do coletivo, né? Lembrar que nós estamos para nos auxiliar, para crescer juntos, para aprender juntos e compartilhar, né? A gente está sempre aqui compartilhando com vocês o que a gente tem, o que a gente sabe, o pouco que a gente sabe, né? O pouco que a gente pode, né? E tem gente que fala, não, é muito, não sei o quê. Não, é pouco. A gente tá sempre estudando mais, sempre, né, compartilhando mais e aprendendo mais uns com os outros. A gente sempre vai aprender um com o outro, né? Por quê? Porque não existe gente melhor nem pior, nós somos todos iguais. E a gente veio para cá para evoluir e para evoluir juntos, Sim, né? sim. Porque juntos somos mais fortes, né? E é aquilo, né? Olha, aí fica aquilo, ó. Eu estou aqui com a minha família, com a Tati, fazendo parte da minha família, e você que está aí nos acompanhando aqui no YouTube, venha fazer parte dessa família, nos acompanhe aqui no YouTube, Tatiana Benites, de segunda a sábado tem programação aqui dessa família. Tati, você está ali, ó. Curta o canal, Põe lá que aqui compartilhe com os amigos, né, Tati? E vamos fazer parte juntos dessa família. é isso, gente. Põe seu like, convida seus amigos, né? Deixa aqui sua sugestão. Se você assistiu o filme, se você não assistiu, que filme você quer que a gente fale, que a gente vai responder vocês. E sexta-feira a gente sempre fala aqui de algum filme, de alguma série, de algum documentário. A gente convida vocês para participar aqui com a gente toda sexta-feira às 8 horas da noite. E a gente se vê na próxima sexta-feira, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.